Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você tá vendo isso. Bem-vindos a mais um episódio do Papo KNs. Eu me chamo Vitor Xavier, estou aqui com meu caro amigo. Fala rapaziada, que prazer estar de volta, me chamo Guilherme Dionísio. E cara, finalmente conseguimos voltar depois de muito tempo, se planejando, se reorganizando. Finalmente, pela graça de Deus, a gente tá de volta, num formato novo, num lugar novo, a gente de uma forma postou nova. aí já, né? Um vídeo explicando tudo o que aconteceu e como vai ser daqui pra frente, mas hoje é um marco que vai iniciar uma nova fase, né? Cara, uma nova temporada, vamos dizer cara, eu assim. tô muito feliz de recomeçar isso e recomeçar com essas pessoas, né? Com esses convidados que são mais do que só convidados. São amigos, né? São amigos, são irmãos e temos certeza que Deus vai ser muito presente aqui, vamos falar muito sobre ele e o que ele tem feito. É isso. Antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, é muito importante, momento youtuber, é muito importante que você se inscreva no canal aí, ajude a gente com like, agora a gente tá voltando. Se você não sabe, quando você deixa um canal muito tempo parado no YouTube, o YouTube para de entregar, então ajude a gente, ajude a obra. Compartilhe nos grupos, pros amigos, pra família. É isso aí, e comenta aí o que você achou, teve um vídeo aí que eu já recebi meu primeiro hate, mas amém, pelo menos aí tá interagindo, obrigado. É isso. E além do YouTube, também estamos no Instagram, né, estamos voltando, vamos pegar filme também no TikTok, vídeos curtos, e também no Spotify. Então, caso você queira escutar no seu trabalho, indo no metrô, no ônibus, quiser escutando sem um papo desculpa. edificante, não tem desculpa para não escutar o Papo KN, papo bom, um papo edificante, um papo leve, um papo sobre Cristo. E mais do que nunca, um papo simples agora, no sofá de casa. Um sofá de casa, pra você escutar no sofá de casa. É isso. Você quer apresentar um, eu apresento outro? Bora, vamos lá. Começar? Vai você. Você já tá na... Já tô na ativa? Vai lá. Vou começar primeiro com um caro amigo meu. Os dois são caros amigos meus, né? Bicho, já ficou feio pra já. Já ficou ruim. Mas o que tá falando é um amigo, grande irmão meu, companheiro de banda, né? Um homem muito usado por Deus, Guilherme Piovani. Dá um oi pra salva de palmas. Salva de palmas, por favor. Obrigado, gente. Obrigado. Mano, meu nome, como ele já falou, Guilherme Piovani. Tô participando pela primeira vez de um podcast. Formato novo, é uma honra estar aqui com vocês. A gente já é amigo há bastante tempo, ainda mais agora nesses últimos anos. Então é uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui. Não só no primeiro podcast, mas sendo de vocês. Então, tô muito feliz de estar aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. É isso, que da hora, irmão. Que da hora, o prazer é nosso. E o nosso segundo convidado, né? Ele que chegou faz pouco tempo na nossa igreja, na nossa comunidade local. Um cara novo, mas tipo assim... Não parece nada que é novo, o cara já é da família, já vem em casa. Mano, sem palavras pra ele, um grande amigo, grande homem de Deus. Mano, pensa no cara que é o faz tudo, mano. Se precisa de alguma coisa com ele tá ali pra te ajudar. O coração também super disponível e isso só mostra o amor de Deus que ele tem. Senhoras e senhores, Alan Piovani. É Piovani também, né? É Piovani, se apresenta como Piovani. Piovani, salve de palmas. Alan Pereira Piovani. Meu Deus. Não Alan de Pereira. cartório, mas de coração, né? Boa. Também muito feliz de estar aqui no retorno de vocês. Tenho certeza que esse será um novo tempo, né? E que é isso. Que Deus possa abençoar vocês nessa nova trajetória, nessa nova mudança, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Deu até uma de blogueiro no final. Que isso. Ele sabe o que faz, né? Boa. Mano, antes da gente iniciar e a gente vai nos temas que a gente tem pra percorrer, eu queria que vocês falassem um pouco ali, antes da gente entrar num tema específico, o que vocês fazem na comunidade local de vocês, né? Pra quem não sabe, nós somos irmãos da mesma igreja, atuamos na mesma comunidade, que coincidentemente o nome é Comunidade da Graça, então a gente atua na mesma comunidade local. Eu queria que vocês passassem pro pessoal, pra quem não conhece vocês, onde vocês atuam, com o que vocês atuam dentro da igreja. O Gui tem um ministério um pouco mais específico, o Alan já atua em mais ministérios ali, o que já envolve o torno da igreja, né? Eu sei que o Gui também atua no Kids e tudo mais, mas o Alan é tipo assim, o cara que eu vejo e fala, mano, o cara tá em tudo, velho. Mas é isso. Eu faço parte, como vocês falaram, de tudo. Sou ali, talvez, um ajudante geral da comunidade da Graça. Eu faço tudo. Eu faço tudo. Severino Quebra-Galho. Acho que vocês não vão conhecer. Severino Quebra-Galho. Porque eu sou o mais velho. Trabalho com teens, né? Que é os pré-adolescentes. Certo. Também entrei agora no K11, que... K11? Que é as crianças de 11 anos que não querem nem ficar nas crianças lá nos kids.
E nem quer ser adolescente ainda, né? E faço parte do K11, que são as crianças que não querem ser crianças, né? Estão lá com 11 anos, ainda já querem ser praticamente pré-adolescentes, mas ainda não tem idade para ser pré-adolescentes. Eu entrei agora. Faço parte da integração, né, que cuida da parte dos visitantes. E sou líder em treinamento de célula. E trabalho ali nos bastidores de tudo, né? Tipo, ajudando no MAG, ajudando na cantina, decoração, o que tiver ali. Que precisa de gente, você tá lá. Tô lá pra servir. Que legal, da hora demais. E Gui, o que você faz na igreja? Fala um pouco pra gente. Mano, eu não atuo em todos os ministérios como o Alan, né? Mas eu atuo em alguns também. Mas acabo ficando principalmente na parte do louvor. Eu e o Vitor, a gente tá na mesma banda. Também o pessoal aqui que tá com a gente aqui também faz parte da nossa banda. A gente atua como... eu e o Vitor, o Pedrinho, a gente atua como auxiliares na banda. Cada um com seu instrumento. Eu sou tecladista, eu canto também. Às vezes faço direção musical também. Mas esse é mesmo mais voltado pro louvor. E aí tanto o louvor do MAG, que são os jovens, como o louvor da nave também, que é na igreja toda. E aí tô envolvido com os kids também, porque minha sogra é chefe do Comuna Kids, então foi caminhando. E, mano, o Comuna Kids é a melhor parte da igreja, tipo assim, sem dúvida essa parte mais legal. Também sou líder de célula, mas agora começando eu vou casar, dei um tempinho, falei, não, vou deixar com meu auxiliar um pouco, meu líder de treinamento. Então dei uma aliviada, dei uma pausa na parte da célula, mas o Arthur, um beijo, tá carregando lá, ele, o Dionísio, a gente tá dividindo as funções. E acho que é isso, né? Acho que são esses ministérios que eu faço parte também. Isso. Boa, Não são poucos. No geral, todo mundo ali trabalha em Todos bastante trabalhamos coisa. em muitas coisas. Sim, pois é. E, cara, assim, eu já queria começar entrando num pouco que a gente quer abordar. Dentro de onde vocês trabalham, apesar de ser muita coisa, sempre tem um lugar que você enxerga mais pontos de dificuldades, às vezes, local, né? Na parte local, na comunidade local. O que vocês, tanto pode ser louvor no Gui, ou pode ser na parte de kids, você, Alan, seja lá onde você enxerga, qual que você enxerga que é o maior problema como cristão, vivendo em uma comunidade local, como é uma igreja, um corpo de Cristo, qual que é o principal ponto de dificuldade, seja seu, ou seja de alguém que você acompanha, cuida, no sentido de dificuldade em caminhar mesmo com Deus, que você vê assim, cara, nesse ponto, em tal ministério, a gente tem dificuldade com tal coisa, né? Eu quero falar um pouco disso, porque como nós estamos entre pessoas que Sim. servem muita coisa na igreja, a gente acaba, ao mesmo tempo, vendo muitos pontos onde a gente precisa ali estar apoiando, precisa ali estar motivando, seja pessoa, seja ministérios. Queria saber um pouco de você. Começa aí. Eu tenho escutado bastante que nós somos a geração do avivamento. Certo. Né? A geração Z, a geração do avivamento, a geração que vamos viver grandes coisas. Mas na vivência, assim, eu tenho sentido muito inconstância. Né? São pessoas que estão vivendo, vamos dizer assim, um avivamento de fora, né? Glorificando, louvando, tudo mais, mas não tendo um avivamento genuíno de dentro para fora. Sim. Então eu acho que essa parte é onde tem pegado mais em todos os ministérios, tanto nos teens quanto nos jovens, essa emoção que é meio que passageira. A gente sempre costuma falar assim, no sábado eu estou lá, tipo, levantando as mãos e glorificando tudo mais. No domingo a mesma coisa. Quando chega na segunda-feira, a gente já não consegue mais viver tudo isso. Então eu acho que essa parte tipo do avivamento momentâneo. Contínuo, mas nós estamos vivendo um avivamento momentâneo. O contrário. Como se fosse um fogo temporário. Temporário, isso mesmo. Ou um fogo com um específico local. Então, no sábado eu vou pra igreja, ter o meu momento com Deus. No louvor vai tocar tal música que eu vou, beleza, sentar, chorar, amém, acabou. No domingo a mesma coisa e segunda, outra vida normal. Porque nós nos derramamos lá, tipo, e glorificamos, choramos, saímos de lá, tipo, falando em línguas e tudo mais. Aí chega na segunda-feira que todo mundo trabalha, né? Praticamente quase todo mundo, né? Trabalha. E essa hora de apresentarmos Jesus, de realmente vivermos esse avivamento,
deixamos de lado, né? Na faculdade a mesma coisa, na escola a mesma coisa. Falamos de tantas coisas, mas esquecemos de praticar aquilo que nós vivemos no sábado e no domingo, que é para viver todos os dias, né? A semana toda. Boa, perfeito. Gui? Bom, acho que entrando já nessa mesma linha, eu acho que a questão de disponibilidade, eu acho que as pessoas, eu acho que isso é em todas as igrejas, isso é perceptível, as pessoas não se colocam à disposição. Como a gente tava falando agora de tipo assim, o Alan faz tudo, cada um faz um pouco de coisa, e aí isso já veio, logo na pergunta já tava, caraca, mano, realmente a gente faz um monte de coisa. E eu acho que falta isso na comunidade, num geral, de se dispor a fazer. Porque a gente, citando o exemplo da nossa igreja, a gente vê que a gente tem, sei lá, 2.000 membros, e você fala assim, nossa, mas todo domingo, todo sábado tem as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, sabe? Então eu acho que essa questão da disponibilidade, ela vem seguida pelo que o Alan falou, porque a partir do momento que você tem um avivamento na igreja, um avivamento interno, que você tem uma relação com Cristo, você automaticamente se torna disponível para a obra. Então eu acho que isso falta muito nas igrejas, numa forma geral, que as pessoas não se dispõem, elas não querem fazer, elas querem sentar num domingo, assistir o culto e acabou. Querem o conforto da cadeira. Exato. E aí, sendo que por trás a gente, que é tipo das equipes, o pessoal do louvor, mídia, tudo, a gente tem que se desdobrar, tipo, cobrir funções que não são nossas, pra a gente poder fazer acontecer. Então, essa questão, ela acaba fazendo a igreja ficar uma igreja doente. Porque, querendo ou não, as pessoas que se colocam disponíveis, chega uma hora que elas ficam sobrecarregadas. Sim. E aí isso faz com que elas desistam e também se tornam indisponíveis. Sim, então, eu ia falar isso, né? Tipo, o efeito colateral da gente que serve demais, às vezes são pessoas que servem de menos, sabe? Sim. E aí essas pessoas que servem de menos fazem com que as pessoas que sirvam muito fiquem cansadas e chega uma hora que a igreja não tem mais ninguém pra fazer nada. Fica, toda hora sou eu que tô lá, então eu acho que isso é um dos grandes problemas, que as pessoas não querem trabalhar, elas querem só receber e não querem fazer nada, não querem ajudar. Sim, então boa. acho que é isso que é. Cara, assim, Você ia falar alguma coisa? Não, eu quero aprofundar um pouco no que o Alan falou, mas antes eu queria tratar um pouco sobre o que você falou, Gui, porque existe um ponto, eu concordo, eu acredito fielmente nisso, que existe um ponto da nossa vida com Deus onde a gente entende isso, que ser igreja é muito mais do que ir lá, sentar no banco, assistir o pastor ou assistir o mag lá e ir pra igreja, ir pra casa. Acredito que ser igreja é quando você se mostra mesmo querendo fazer parte do corpo, né? E eu queria saber dos dois, aí depois a gente entra, né, na questão de como se manter constante, enfim, e outras coisas. Mas eu queria saber de vocês como que... Aonde que foi esse ponto de partida pra vocês entenderem isso? De tipo assim, poxa... Então, ser igreja é, de fato, estar presente, é fazer parte do corpo, é servir com o corpo, com a alma. Às vezes cansado, que às vezes a gente fica, sair da igreja tarde. Vocês lembram, tipo assim, quando foi isso? Eu sei que, né, vai ter que puxar um pouco mais na memória, ainda mais o Alan, que é mais velho que a gente. Bem, Mas geralmente, a gente tem essa virada de chave, né? Quer começar? Pode ir. Eu acho que eu comecei desde cedo. Acho que com 7 anos, 6 anos, era muito engraçado. Eu era da Assembleia e tinha uns cultos lá, tudo mais. Por isso que você é aleluiadão. Sim, eu sou meio Sapatinho aleluiado por causa da Assembleia. Cara, eu queria até falar. Sapatinho de Primeira fogo. vez que eu vi o Alan pregando, eu tava lá falando, mano, bem essa palavra, do nada o cara começa a cantarolar. Aí cantar espontâneo. Começou a pular, eu falei, Eu voltando pra igreja, do nada eu vejo o Alan, ele pega, eu começo a orar por mim. Caraca, Bicho, cara é diferente. aleluiado. Tem um fogo. Ele é aleluiado. Raízes pentecostais. E eu comecei, acho que com 6, 7 anos, dada a oportunidade lá pro pessoal cantar. E eu com 6 anos, eu ia lá, tipo, no pastor, subia no altar e falava assim, pastor, eu posso cantar? Aí ele falou assim, pode. Aí minha mãe ainda Aí ficava o Alan assim, não sabia "Meu nem Deus." falar direito, ficava... Aí falou assim, o Alan tá com oportunidade pra cantar. E minha mãe, meu Deus, esse menino, o que você foi fazer? Que não sei o que e tal. Aí eu subia lá, e eu sempre cantava um louvor da Aline Barros, que é Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e louvar. E tal, e comecei daí. E depois comecei a tomar conta também do juvenil, que era adolescentes, pré-adolescentes. Acho que com 11 anos, 12 anos, porque lá a gente tinha grupos de louvor, tudo mais, mocidade, jovens que cantavam. E eu regia, né, esses grupos.
Então eu comecei aí, comecei a cuidar da cantina também. Perdi até o fio da meada, de onde que era, qual que era a pergunta. Quando virou a chavinha, Não, de você começar a servir. quando você começou. Ah, comecei a Beleza, você cantava ali, servia Então na acho que cantina. começou daí, onde que virou a chave. E eu sempre tive comigo, assim, nada do que eu faça vai comparar o que Cristo fez por mim. Então se eu posso fazer pelo menos um pouquinho pra não recompensar, mas poder entregar como oferta de gratidão, é isso, dar o meu tempo pra Cristo. Então eu sempre tiro o meu tempo, a minha disponibilidade pra servir. Então vou servir, tipo, na cantina, no louvor. Eu queria cantar no louvor, mas infelizmente não dá. Dá sim. Na célula No louvor? e tudo mais. Dá. Lógico que dá pra você servir no louvor. Fica pra outra Ele parte. faz Dá uma graça. palhinha, dá uma palhinha. Galera, ele faz graça. Dá uma palhinha aí. Então é isso. Acho que a minha gratidão é o que me faz me movimentar a servir. Da hora demais. Desde pequenininho, mano. sim. Que da hora, isso é muito da hora. E uma dúvida que eu tenho aqui, como eu contei já no episódio, eu cresci na igreja e eu, por muito tempo, até minha pré-adolescência e minha adolescência, eu fui muito no automático. Então, eu gostava de tocar, eu toco bateria, né, toco junto com os meninos, só que eu sempre fui muito no automático porque que era legal. Eu não tinha muito na cabeça, comecei a tocar com 11 anos na igreja, que eu estava servindo, que aquele era meu tempo dedicado ao Senhor, eu muito tocava por automático e realmente pelo, não vou dizer meu ego, mas porque eu gostava e era legal. Só que a partir do momento que eu saí e eu voltei, eu comecei a entender. Isso pra você sempre foi algo natural? Tipo, eu estou servindo e realmente, igual você explicou, ou em algum momento isso virou? Não, acho que pra mim, desde cedo, desde criança, minha mãe, ela sempre me ensinava isso, né? Uhum. Então a gente se reunia lá, tipo, pra orar e tudo mais. E ela falava, tipo, essa forma de gratidão, né? Tipo, venho de uma família humilde e tudo mais, então tinha bastante tempo de oração, bastante, assim, de reflexão. E ela falava assim, filho, tudo isso daqui é uma forma de agradarmos a Deus, né? De termos um coração em gratidão a Deus. Então, o que você puder servir, o que você puder fazer pelo reino, né? Pelas pessoas, não é tanto que eu saio falando com todo mundo, tipo, que também é uma forma sim. de estar servindo o reino. Então, acho que desde cedo, assim, já tinha esse coração. E esse ponto é muito interessante, porque você disse que desde pequeno você toca e tudo mais, e aí tem um ponto ali que você parece que não perde a essência, mas você para de olhar pro principal objetivo, né? Sim. É mais um hobby. E isso é muito importante ser falado, porque eu tava até falando esses dias com o pessoal, eu falei assim, o que escandaliza é a pessoa que às vezes se desvia, sai pra beber, sai pra fumar, vive o mundão, aí as pessoas que estão dentro da igreja falam, poxa, essa pessoa tá perdida. Isso escandaliza as pessoas, né? Sim. Agora, às vezes, a pessoa que tá ali dentro, tá tocando, só que às vezes o coração dela não tá ali dentro, não escandaliza, porque a pessoa tá dentro da igreja, isso não chama atenção. Então, é muito importante quando você fala o seu testemunho, porque alerta pra isso, né? É importante olhar pros de fora, é importante olhar pra pessoa que tá ali na vida louca, mas, tipo assim, e o cara que tá tocando bateria na sua igreja, o cara que tá no violão na sua igreja, será que ele tá ali fazendo pela essência do E é muito de evangelho cuidado mesmo? também, né? Às vezes é o que a gente começou falando sobre a gente querer fazer mil coisas, mas às vezes a gente não tem esse tempo do cuidado, Sim, né? cuidado. Às vezes a gente fica muito nesse automático de, não, eu preciso tocar, eu preciso ajudar ali, preciso ajudar aqui, mas e meu tempo com Deus? Como é que tá? Realmente, quando eu tô na igreja, eu realmente tô ali pra adorar, eu consigo adorar, ou se eu tô preocupado que, vai dar errado tal coisa? Porque né? acontece também, às vezes, uma pessoa que toca bateria. Ela gosta tanto de tocar bateria, que às vezes não é porque, tipo, ela quer servir, tipo, é uma forma de É um hobby, entregar. É um hobby. Tipo, não, eu gosto e só na igreja que eu consigo tocar bateria. Você não vira um adorador, você vira um músico. Um músico. Boa. Só um E tu, Gui? Mano, igual o Alan, eu comecei a fazer as coisas na igreja muito cedo. Meu pai sempre foi do louvor, minha mãe. Então, desde pequeno, a gente tava vendo semana passada um vídeo em casa da primeira igreja, ó, a primeira igreja que a gente ia. Era uma assembleia também. Só que eu fiquei até 7 anos lá, então foi pouco tempo. E desde pequeno eu já tava no louvor, um vídeo lá, tipo, cantando com os meus pais lá no louvor, porque eu gostava de estar junto, gostava de fazer as coisas e tal. Só que quando eu fui chegando na fase da adolescência, igual o Vitor, eu fui músico desde pequeno também, comecei a tocar com 10, 11 anos também ali. Só que eu não, tipo, tava indo por, só tô indo, tá ligado? Tipo, não vai fazer Eu diferença. sei tô fazer, aqui. precisam que eu faça, é isso. Exato, tá faltando gente, eu tô aqui, então eu vou fazer. Só que quando eu fui chegando ali perto dos 15, 16, aí começou a perder o sentido isso de, tipo assim,
eu não preciso estar lá mais. Porque aí eu fui pra Comunidade da Graça, aí tinha outras pessoas que faziam já a mesma coisa. Eu falei, então eu não preciso fazer isso. Tem pessoas aqui que fazem, então eu não preciso fazer. Mas aí, quando eu fiquei ali um tempo ainda, na comunidade ainda meio assim, com esse pensamento, vivendo assim. E aí, quando eu fiz 16, 17 anos, que aí foi quando, de verdade, eu tive essa mentalidade. Tipo assim, mano, preciso fazer, servir, preciso ajudar as pessoas, preciso ser alguém disponível. Foi quando virou pra mim de verdade. Porque antes, mesmo que eu fizesse, igual você falou, as pessoas estão lá dentro da igreja tocando, sei lá, e não estão dentro de verdade. Então tava meio que assim essa época, vivia um pouco meio assim na adolescência. E aí quando eu fiz os 16, 17, foi quando isso realmente virou a chave. Foi quando eu me aproximei de pessoas que me traziam para perto de Cristo. Foi quando eu comecei a entender o propósito que eu tinha, o que eu tinha para fazer, o que eu tinha para viver, que eu devia usar meus dons, meus talentos para as coisas que vinham do alto. Então foi aí que virou de verdade para mim. E aí só foi alimentando isso até hoje. Então foi isso. Eu comecei pequeno igual o Alan, mas o Alan se manteve nisso e eu tive que sofrer um pouquinho e virar a ignição um pouco pra... Que é, na maioria das vezes, o que acontece, né? Sim. A pessoa tem um choque de realidade ali no mundão. Sim. Não no mundão, né? Mas na vida, assim como ela é. E aí, entende? Geralmente essa é a virada de chave. Né? É a virada de chave. É um caso muito parecido com o meu, né? Às vezes você precisa recalcular um pouco a rota. Né? E eu falo por mim, quando eu acordei e eu falei, caraca, eu preciso realmente, como o Alan falou, entregar o tempo que eu tenho como uma forma de adoração, você quer fazer mais, você quer fazer mais e mais. Se torna uma paixão, né? Por exemplo, eu voltei pra igreja em novembro, em março eu já falando, Gui, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer algum ministério, vamos começar um podcast. Aí depois, não, vamos precisar fazer outra coisa. E você tem aquele fogo que você precisa fazer. Você precisa fazer. E eu vejo que o Alan, e isso a gente já puxando o assunto que ele tá há muito tempo assim, e como é que a gente mantém aquele lance de constância. Sim. Né? Porque às vezes às vezes você, teve uma reunião ali, uma oração que você fala, caramba, agora eu vou fazer 1000 coisas. Vi 1000 ideias na cabeça, só que depois de um tempo você acaba esfriando, né? Sim, antes da gente entrar nesse assunto, é até legal, porque o Victor comentou que ele voltou, né, cheio do primeiro, a gente chama de primeiro amor e tudo mais, e geralmente a gente olha e fala, nossa, tá vivendo o primeiro amor, tipo assim, sabe ligado quando a pessoa tá apaixonada, você fala, ai, tá bobinho. Só que, pra mim foi muito um combustível, porque na primeira vez que ele chegou cheio de ideia pra mim, de nossa, precisamos fazer isso, eu falei, ai, tadinho, tá vendo o primeiro amor, já se acostuma, começa a ver o erro das pessoas, aí não é que você deixa de se apaixonar, mas eu acho que você começa a cair na realidade, que nem um relacionamento mesmo, você fica com frio na barriga e depois você passa a amar a pessoa, mesmo com os defeitos dela, é a mesma coisa o corpo de Cristo, né, o corpo de Cristo como igreja não é perfeito, mas você passa a entender e amar. E aí, o Espírito Santo tocou muito no meu coração de, tipo assim, tá, talvez ao invés de você olhar dessa forma, porque você não enxerga que talvez esse seja o cara que vai fazer você voltar ao primeiro amor também, no sentido de colocar um fogo a mais em você. E ele serviu muito pra isso na minha vida, de tipo assim, poxa, eu já entendo como as coisas funcionam, já passei por esse primeiro amor, mas constantemente a gente precisa reacender essa chama do primeiro amor. E entra muito na constância, né, que a gente quer aprofundar agora no que o Alan falou. Como que foi pra você isso? Porque a gente sabe, e é normal da nossa vida, de passar por momentos que a gente tem um baque espiritual de tipo, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Nem sempre a gente tá 100% queimando, às vezes a gente tá um pouco mais chateado, às vezes a gente tá um pouco mais pra baixo. Como que você lidou com esses momentos? Porque esses momentos acontecem, né? E até mesmo situações com outras pessoas, de frustração. Sim. Porque a gente sabe que, a gente comentou que conforme a gente vai se movimentando, vai entrando em ministérios da igreja, tem pessoas e as pessoas são falhas. E como é que... Assim como nós somos Assim como nós somos também. Assim como o outro erra, a gente também erra. Exatamente. E como não deixar essa frustração afetar o nosso, entre aspas, desempenho na igreja, né? O nosso amor, o nosso servir. Nosso servir. Né? Eu acho que quando eu entendi o que era ter um relacionamento com Deus, né, que entra muito o que você falou, que é como ter um relacionamento com uma pessoa. E quando você tem um relacionamento, né, de um namoro, tem coisas que você faz que isso acaba desagradando a outra pessoa, né? Então você vai mudando porque você gosta tanto daquela pessoa que você fala assim, vixe, vou começar a mudar. Isso porque aquela pessoa tem ficado triste e tudo mais. Entra o amor, né? Você sai da paixão e entra pro amor. Pro amor. E então quando você ama, você acaba deixando algumas coisas de lado, né? Por amor a outra pessoa.
E eu acho que foi quando eu virei essa chave na minha vida e no meu relacionamento com Cristo. Eu entendi, tipo assim, eu amo tanto a Cristo que eu preciso largar algumas coisas, preciso deixar alguns pontos da minha vida que me impede eu de viver essa constância de busca, né? Então, tipo assim, não é fácil. Não é fácil, é difícil. Mas quando você entende isso, que você ama Cristo ao ponto de você deixar os seus prazeres, de você deixar as suas vontades. Então, tipo, você levanta na segunda-feira, mesmo cansado, e você fala assim, Deus, obrigado, e começa a louvar, e começa a engrandecer o nome dele. E aí na terça é a mesma coisa, e eu amo. E esse amor cada vez me traz para mais perto. Né? Esse amor, ele me aproxima da cruz, esse amor, ele me aproxima dele. Então, vai ter os dias que tem dias que eu acordo desanimado, tristão, tudo mais. Aí eu já ligo no louvor. Combustível. E eu começo a cantarolar. Começa a rodar o Alan. Na loja. 3 da manhã. E eu gosto de uns louvores, tipo, angolano, e eu nas Olha, vagas da vida. Jesus tá lá. imagina o Alan no quarto, 3 E eu horas da começo manhã. a chorar no meio da loja. Eu falo assim, vai chegar um cliente, eu tô chorando. No meio da aqui. loja? No meio da Ô, loja. louco. Tipo, ir lá, tipo, enquanto tá meio vazio, tipo, e começo a chorar. E eu falo assim, Espírito Santo, não retire de mim. Acho que uma passagem que aconteceu que foi com Saul e Davi. E Davi estava lá atormentado, né, com os espíritos. Saul estava atormentado. Davi. Saul estava atormentado lá com os espíritos. E uma das formas que saiu o espírito de Saul era através de Davi, né, da presença. Não era Davi, era a presença de Deus que estava sobre Davi. E Davi, quando ele cai, ele fala assim, Senhor, pode me tirar tudo, só não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele entendia muito bem o que era uma pessoa sem ter a presença de Deus, sem ter a presença. Então ele falou assim, pode me tirar o meu dinheiro, pode tirar a minha riqueza, mas não retire o teu Espírito Santo. Eu não quero ser como Saul lá atrás, que estava lá, mas já não tinha mais a tua presença. Então é mais ou menos isso. É isso. Então, É um você... relacionamento. Quando É um você... relacionamento. É um dava- Eu acho que é basicamente isso. Na verdade, é principalmente isso que o Alan falou. A constância, ela é baseada no relacionamento. E o relacionamento com Deus, ele é diferente de um relacionamento com uma pessoa, né? Porque o relacionamento com alguém, ele muitas vezes é baseado num sentimento. Tipo, eu amo essa pessoa. Mas o amor em Cristo, ele é diferente. Ele é através da fé. Então, muitas vezes a gente não vai sentir, tipo, essa semana eu tô meio pra baixo, então eu vou ficar distante. E, mano, não é assim. Porque às vezes Deus, ele vai se mostrar, o Espírito Santo vai se mostrar de formas avassaladoras, pessoas gritando, chorando, ou às vezes ele vai se mostrar no silêncio. Então, eu acho que a fé é o principal elemento da constância. É você crer que Deus tá ali, mesmo quando você não vê. Igual o Arthur falou no culto, acho que foi semana retrasada, que e se Deus parasse de falar, e se Deus parasse de fazer, tipo, as coisas pra você ver, você ainda creria nele? Então eu acho que essa constância, ela vem com o crer, com a fé. Que a partir do momento que você entende que Deus tá ali, independente se você tá sentindo, independente se você tá vendo, independente se as coisas estão acontecendo, a sua constância, ela aumenta. Porque você sabe que num dia bom ele vai estar lá, no dia ruim ele vai estar lá. Se você acordar desanimado, igual a Ana falou, Deus vai estar lá com você. São formas de você buscar ele que vão te fazer se sentir mais, aproximar mais, mas ele vai estar ali, independente. Então eu acho que a constância, ela vem com isso, vem com, além do relacionamento, a questão do crer, a questão do acreditar. E é isso, o amor em Cristo é acreditar nele, é ter a fé nele. Boa, perfeito. E entrando um pouco nesse assunto, eu queria até soltar uma pergunta pra vocês, uma pergunta um pouco mais profunda, mas é que a gente vê isso muito acontecer e eu acho que é interessante perguntar isso pra vocês. Hoje a gente vê muito desigrejado, né? Principalmente no Brasil. E aí, às vezes, você vai perguntar para as pessoas o porquê de repente, a pessoa ter largado a igreja ou ter se afastado de uma comunidade local. E, na maioria das vezes, é por frustrações, né? Com pessoas. E foi que nem a gente falou. As pessoas, elas são pecadoras, elas são falhas, assim como nós somos. Qual que seria o recado que você falaria para uma pessoa dessa? Porque é uma situação muito complicada, cara. Não dá para você falar assim, deixa de lado o que fulano fez para você. Poxa, o cara ainda é humano. O cara ainda vai considerar, tipo assim, o que foi feito. Mas a gente sabe que é muito além do que a outra pessoa faz para você, né? O que vocês
falariam pra uma pessoa E dessa? muitas vezes a pessoa nem lembra. Às vezes, muitas pessoas saem machucadas e a pessoa que machucou, às vezes, nem sabe o que tá fazendo. Né? Nem sabe se realmente machucou, não sabe muito o motivo. E às vezes a gente vê muito esse desdém com as pessoas. Saiu, deve estar no mundão e não é assim que funciona. Né? Nosso papel como igreja é ajudar o caído. Se caiu, Provérbios fala, né? Que precisa ter alguém pra levantar. E como que vocês enxergam isso? E é muito importante vocês falarem sobre isso, porque a gente atinge pessoas, na sua maioria, que são cristãs, que já estão em uma comunidade local, que já servem, mas também a gente atinge pessoas que estão vivendo isso. Então, às vezes, é um recado até pra esse tipo de pessoa mesmo. Vou começar a falar também. Mano, eu acho que esse pensamento da pessoa desigrejada, eu acho que ele muda a partir do momento que a gente... como você falou, não é fácil. As pessoas, a gente tem sentimentos, a gente se magoa, a gente se machuca. Mas a partir do momento que a gente entende, voltando naquilo que o Alan falou na outra pergunta, que as coisas são pra Deus, que, tipo assim, é tudo em direção a Ele, que a gente não tem nada se não for Ele. Então, se a gente não tiver as pessoas ao nosso lado, a gente tem Deus. Então, se a gente não tiver riqueza, a gente tem Deus. E se a gente não tiver absolutamente nada, que a gente continue com Ele. Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, por mais difícil que seja a gente entender, eu acho que essas coisas são, não que sejam insignificantes, mas perdem o sentido. A gente não se sente mais magoado com as pessoas. A gente entende que as pessoas, elas falham, assim como a gente vai errar, as pessoas erram, mas a gente tá ali por um amor maior, a gente tá ali por um propósito maior. Eu acho que não é algo que eu vá falar, mas é o que a pessoa precisa experimentar, precisa viver pra entender que tudo é sobre ele, tudo é pra ele, e que a gente, o que a gente passar, o que a gente fizer não vai mudar absolutamente nada, que a gente não tem absolutamente nada que não seja ele. E também isso, que para as pessoas que também estão na igreja e querem trazer essas pessoas que precisam ser acolhidas, que a gente tem que amar. A pessoa, independente do que a pessoa fez, independente de onde a pessoa esteja, a gente tem que olhar com olhos de amor. Outro dia eu tava indo pra casa da Vitória, e aí eu tava vendo um pessoal num bar, assim, e tava tipo, nossa, pensando, tipo, meu Deus, onde as pessoas estão? E, mano, eu tava de fone, e na hora começou a tocar aquela música do José Júnior, Amar Como Você Ama. E aí, mano, aí me quebrou, tipo, porque tava no aleatório do Spotify, e aí, tipo, começou a tocar, e eu fiquei, mano, caraca. Meu, eu ia falar Realmente sobre eu isso. preciso disso. Parece que é geral, né? A gente que entra na igreja, que faz parte de um grupinho gospel da igreja. Sim, é a bolha. A gente às vezes se esquece disso. Nossa, que Exatamente. sensibilidade, mano. Porque Sim. às vezes a gente se esquece disso e começa a tratar o perdido, ou o desigrejado, ou o Sim. desviado, como inferior. Nossa, Exatamente. Coisa olha que não a é vida assim. que ele levou. E eu vou né? trazer a outra visão. Eu como já fui, né? E eu falo isso, eu até tava conversando com o Gui, tava conversando com alguns amigos. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, muita rede social. E uma rede social que eu uso muito é o TikTok, uso muito o YouTube, mas eu vejo muito aquelas trends de pessoas falando, nossa, eu adoro muito a Deus e eu fazia outra coisa, mas hoje em dia eu não faço mais. E realmente pessoas que eram muito envolvidas, isso, pessoas famosas, pessoas que eram de certas igrejas, e hoje em dia não estão mais, e a gente vê as pessoas não felizes com isso. As pessoas ficam tipo, nossa, como eu queria voltar. Nossa, mas como eu era feliz naquela época. E você entra nos comentários, eu gosto muito de realmente entender. Eu sou e muito visualizar. leitor de comentário de TikTok. Eu sou mano. muito leitor. Nossa, muito. E assim, não é uma pessoa, não é um caso isolado. São várias pessoas que falam realmente, nossa, como eu sinto falta disso. E sabe, eu quando tinha isso, isso eu até vou falar, mas vou pedir também pro Alan complementar. Eu sentia muito esse medo de, caramba, mas eu fiz muita coisa errada, né? Caramba, eu fiz tal coisa. E será que quando eu chegar vão me julgar? E será que eu vou ser tratado? Porque eu acho que isso hoje em dia é uma coisa que eu quero, depois a gente entrar nesse tema, mas hoje em dia vem, nossa, meu Deus, mas é cristão, ele vai vir me apontando meu dedo, eu fiz tal coisa. E a primeira coisa que eu cheguei, quando eu decidi, eu postei no meu Instagram um texto, e eu falava que eu decidi voltar pra Cristo 3, 4 meses antes de realmente ir pra igreja. Eu falei, mano, eu quero realmente voltar pra Cristo, mas esse negócio vai começar em mim. Também é meu primeiro passo. E aí eu fui lá pra aquele acampamento que eu conheci vocês e em nenhum momento, isso eu digo, sei lá, nos meus 3 primeiros meses que eu voltei, em nenhum momento ninguém chegou e falou, mano, o que você fez, o que você não fez, o que você é, o que você não é, sabe, não vê apontamento e sim gente falando, eu te abraço, vem comigo, eu te amo, e literalmente assim, vamos caminhar junto. E eu queria que muito o Alan, mas o Gui também pode complementar, falasse como que a gente precisa tratar essas pessoas e como que a gente
precisa, não vou dizer transformar, mas mostrar a mensagem para que elas se sintam acolhidas. Eu acho que essa volta das pessoas que estão fora da igreja depende muito mais da gente, de tipo, acolher e demonstrar amor. Porque com certeza essas pessoas só foram pra fora da igreja porque não recebiam isso. Não tinha esse acolhimento, não tinha um respeito, não tinha um entendimento, um acompanhamento. E eu acho que esse é o principal fator que faz uma pessoa ser levada a sair da igreja. Que faz ela se perder. Porque, mano, a pessoa estar ali por Cristo mano, é avassalador, tipo, não tem comparação. Mas eu acho que as pessoas ao redor, essa questão de não cuidar, essa questão de apontar dedo, apontar erros, faz com que essa pessoa se torne alguém frio. Essa pessoa se torne alguém que se esconde das pessoas mesmo. E a igreja é estar em comunidade. A igreja não é só, eu oro no meu quarto e tal, também faz parte, mas a igreja de comunidade é amar ao outro, é estar junto em um corpo. Então eu acho que trazer as pessoas de fora depende muito mais da gente e fazer isso, da gente pregar o evangelho de uma forma que acolha, de uma forma que ame, que mostre o amor, do que a gente apontar o dedo. Porque, mano, quem convence a pessoa de que ela tá errada é o Espírito Santo. A gente não tem a opção, a gente não é nem a gente não tem o direito, a gente tem a opção de julgar a pessoa. A gente não foi feito pra julgar. Até porque nós erramos, mesmo a gente estando dentro da igreja, a gente erra, a gente falha, a gente peca. E essas pessoas não são diferentes da gente. Como a gente tava falando lá da música que aquele dia eu ouvi. E, mano, naquela hora Deus me tocou muito. Tipo assim, mano, eu também morri por essas pessoas, sabe? Eu morri por aquele cara que tá lá na Cracolândia, que tá agora cheirando um monte de pó. Eu morri por você que tá aí no podcast. Eu morri por aquela pessoa que tá indo num centro de outra religião. Eu morri por aquela pessoa que tá dentro da cadeia, que cometeu um assassinato. Então aquilo, mano, me chocou muito, porque foi, tipo, foi uma fração de tempo muito pequena, mas que caiu a ficha, tipo assim, muito pesado pra mim, tipo, caraca, mano, eu não tenho direito nenhum de falar dessa situação aqui. E uma coisa que não querendo entrar em polêmica, tá, gente? Não vamos entrar em polêmica. Mas uma parábola que eu gosto muito, e um álbum que eu gosto muito é O Grande Banquete, né, do Marcos Teles. Já cancela Não me cancelem. Não Sem Aue, sem Aue. Sem Aue. Não entrei em pauta de música, mas podcast. o contexto eu acho muito lindo, né? E ele tem uma pregação muito forte sobre o grupo C. Né, ele começa sobre o grupo A, depois ele começa sobre o grupo B, e ele traz uma reflexão pra nossa vida de quem que é o grupo C. É aquela prima que engravidou na adolescência, igual ele fala, que ninguém tá nem aí, é o tio bolsonarista. E é aquelas pessoas que a gente trata com desdém, que a gente fala, meu, essa pessoa não dá pra conversar, não tem o mínimo de conversa. Mas como o Gui falou, Cristo morreu por aquela pessoa também. E a gente precisa falar com ela, a gente precisa trazer ela pra perto, né? Traga pela mão, se precisar carregue, igual a parábola fala. Então a gente precisa ter esse olhar de amor. Cara, e eu queria até falar um pouco sobre isso, porque eu acho que aí entra o ponto onde a gente peca mesmo. O Gui falou um negócio que pra mim é o que Deus tem tratado, Sim. sabe? Há um tempo atrás Deus tinha me tratado muito sobre o que a gente conversou anteriormente, sobre, tipo assim, o que fazer quando o amigo te machuca, quando a pessoa que tá caminhando com você te frustra. Deus tinha me tratado muito sobre isso, e aí, enfim, graças a Deus eu fui tratado e curado nesse assunto, e aí hoje eu tenho sido alertado pelo Espírito Santo, eu creio nisso, quanto ao cuidado, né? E aí eu enxergo que não só um problema da nossa comunidade local, não é uma crítica à nossa igreja, mas um problema quanto a nós, reino, evangélicos, cristãos, esse ponto. A gente às vezes foca muito, e é importante focar muito no evangelismo, no alcançar pessoas, mas e o depois? Né? E aí eu não sei se é porque desde pequeno eu sou levado a isso, a esse ponto de cuidado, mas mais do que você alcançar uma ovelha e tirar ela das mãos de um lobo, é você alimentar e cuidar dela, né? E aí entra justamente no que o Alan já falou, né? Um pouco do cuidado e da constância. Como vocês, líder de célula, líder em treinamento e independente de cargo, vocês cuidam de pessoas, como vocês têm tratado isso com as pessoas que vocês cuidam? Porque é isso, a nossa igreja hoje é uma igreja grande, é uma igreja que recebe muitas pessoas, vou falar propriamente da nossa comunidade local, que é Que a gente vive. o ambiente onde a gente está inserido. É uma comunidade que é grande, que recebe muita gente, e vocês propriamente, o que vocês têm feito e têm tentado passar para os outros, assim, nessa questão de cuidado mesmo, nessa questão de tirar da mão do mundo, tirar das mãos do diabo e agora eu preciso cuidar dessa pessoa. O que vocês usam como estratégia? Qual é um problema que vocês têm? Vamos aprofundar um pouco nisso. Só antes de entrar nesse assunto, Fica à vontade. que eu tava pensando aqui, uma coisa que eu tenho muito comigo, né?
a nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra o sangue, é contra os principados e potestades. E eu acho que o que tem causado muito essa questão de pessoas se afastarem, pessoas pararem de ir para a igreja, pessoas se decepcionarem, é isso, né? Eh, Nós estamos lutando as lutas erradas, né? Eu tenho lutado com meu irmão que está do meu lado, eu tenho lutado com a pessoa que eu estou convivendo dentro da igreja e esquecendo de lutar em oração contra os principados, contra as potestades. E eu acho que o que tem esfriado as pessoas, o que tem decepcionado, talvez tenha sido isso. Ao invés de eu estender as minhas mãos, ao invés de eu ter uma palavra de consolo, de amor, você trazer a pessoa para perto, eu tenho lutado contra ela. E é em questão de cargos, é em questão, tipo, ai, fulano chegou e não me deu um abraço e tudo mais. Pequenas coisas que vão ajuntando e que vai Chateando, alimentando né? e chateando a pessoa ao ponto dela sair da igreja. Ao ponto, se ela se mudar para uma outra igreja, ainda bem, Ainda bem, graças a sim. Deus, né, que não é sobre a placa, é sobre Cristo. Mas Sim. aí quando a pessoa, tipo, sai, né, de dentro da igreja por conta disso, então, é isso. De entendermos com quem nós temos lutado, né? Nós temos lutado com os nossos líderes, nós temos lutado com os músicos, nós temos lutado com as pessoas que estão no nosso convívio dentro da igreja, ou nós temos lutado contra os principados, as potestades, né? E a questão do cuidado, né? Eu sempre tenho comigo assim, eu cuido como eu queria que eu fosse cuidado, né? Essa parte de preocupação, né? Que é o que eu gosto muito da nossa igreja, essa parte do discipulado, né? De conversa, né? Que vai além de simplesmente ler uma Bíblia, além de escutar um louvor, mas não de uma conversa, de perguntar como que foi o seu dia, como foi a sua semana, como tem sido as suas situações fora, né? Então esse cuidado de ser além da igreja, de ser além dali daquele âmbito, tipo, de domingo, de sábado, mas não, na segunda-feira, e aí, Gui, como que você tá, tudo mais. E a pessoa sentir que existe uma preocupação, Uhum. não que não está somente dentro da igreja, Sim. né? Que não é só de domingo, não é só de Não é um sábado. papel que eu tô fazendo Que ali eu tô dentro, fazendo, né? não, é uma preocupação. Genuína. E uma coisa que eu tenho comigo, que eu acho que vocês todos sabem, que eu sempre falo assim, eu te amo. Sempre. Né? E o pessoal, te amo. Mas eu sempre falo, eu te amo, Mas cara, não, cara, eu te do te amo, amo. eu te amo, eu te amo. Porque foi uma necessidade que eu senti muito lá atrás, né? De escutar isso, né? Eu tive depressão, crise de ansiedade e tudo mais. E muitas das vezes eu me sentia muito sozinho. E às vezes eu estava cheio de gente ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu me sentia sozinho. E me faltava muito isso, essa parte de ter pessoas, amigos, pessoas que falavam assim, eu te amo. Não precisava falar mais nada, mas um eu te amo. E eu falei assim, quando eu começar a cuidar de pessoas, é uma coisa que eu vou levar para minha vida, sabe? Porque um eu te amo pode quebrar inúmeras coisas, sabe? É a depressão, é a crise de ansiedade, situações. Quantas pessoas, quantos filhos não escutam eu te amo de um pai, não escutam eu te amo da mãe? Quantas coisas não acontecem dentro de casa? E às vezes esse cuidado tipo de amizade acaba trazendo isso, quebrando Preenchendo, né? preenchendo um vazio, que é uma forma Sim. de cuidado. Uhum. Né? Cara, assim, antes de eu passar a palavra pro Gui, esse negócio que você falou sobre o discipulado, né? E é até um negócio pros líderes, para as pessoas que têm cargos, eu digo propriamente, Sim. porque é automático quando você tem uma célula, quando você assume um grupo De pessoas pra cuidar, né? pessoas para cuidar, que você acabe tratando, se você não tomar cuidado com isso, é normal que você acabe tratando isso como um cargo, como uma lição, como um papel mesmo, né? E aí a gente acaba, eu vejo isso, porque pelo menos eu já passei por isso, e aí o Espírito Santo, pela graça de Deus, me alertou. Mas é como se o objetivo fosse fazer um discipulado, o objetivo fosse fazer uma multiplicação, sendo que o objetivo não é esse. A consequência é isso, né? Sim. O objetivo é eu estar em intimidade com Deus, é estar em intimidade com o próximo, é estar em intimidade com a pessoa que está chegando ali. O objetivo é eu salvar cada vez mais vidas.
E aí a consequência é, através dessa amizade, através dessa proximidade, isso virar um discipulado. Através do meu amor por alcançar novas pessoas, a consequência é uma multiplicação, né? Então, até algo compartilhando com vocês, que enquanto eu estava ocupando essa posição era isso. O Espírito Santo sempre fala assim, cara, a multiplicação, o discipulado é consequência. Sim. O seu objetivo é criar intimidade. O seu objetivo é alcançar novas pessoas. O resto é consequência. Só rapidinho aqui. Só falando algo que é muito importante, assim, não espere você ter um cargo para você começar a discipular. Não espere, porque o meu líder não está discipulando fulano de tal, porque o pastor não está discipulando fulano de tal, o filho do pastor, a minha líder... Não. Acho que até o que eu conversei com o Gui é assim, se Cristo está colocando dentro de você esse sentimento, germinando dentro de você esse sentimento, vai haja, você... Né? Levante, tipo, às vezes a gente espera de um líder, de uma outra pessoa, algo que o Espírito Santo tá te incomodando para você fazer, sabe? Então não espere de um líder, não espere de uma pessoa que tenha cargo, comece de você essa parte. Fulano, tô sentindo que fulano não tá vindo mais na igreja, faz 12 domingos que fulano que ninguém chama. Que não chama. Pronto, você é o cara, né? Vai lá você. Se você percebeu, faz. Vai lá na casa dele, chama ele pra tomar um açaí, chama ele pra comer alguma coisa. Mas esteja sensível ao Espírito Santo, sabe? Esteja sensível a isso que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, que talvez não está sendo despertado em outra pessoa, está sendo despertado em você. Essa necessidade de enxergar que a outra pessoa está precisando de cuidado. Porque nós somos um corpo. Né? Não precisa se todo mundo fosse o braço, não precisa se todo mundo fosse a cabeça. Não, uns vão ser a cabeça, outros vão ser o braço, uns vão estar lá para ministrar, outros vão estar lá para ser usado através de cura, e outros vão ser usados através de cuidado. Então que nós possamos ter esse entendimento. Não espere outra pessoa que comece de você, que tenha dentro de nós esse sentimento de cuidado com outras pessoas. Legal, mano. E eu acho que esse é a graça de Deus, né? A graça, quando eu digo a graça de Deus, não é a graça no sentido humorístico da coisa, mas a graça dele. Porque, às vezes, a gente, como carne mesmo, a gente tem muito esse ego de, tipo assim, o cara que tá ali no púlpito tocando, ele é mais importante que o cara que tá só ouvindo, arrumando o banheiro, sabe? Isso inconscientemente, pela nossa carne, vem através da gente. Só que a graça de Deus é essa. O cara que tá ali no off, sem ninguém escutando, ele tem o mesmo valor que o cara que tá ali sendo ouvido por várias pessoas, o cara que tá ali ministrando uma palavra, e a graça de Deus é isso, é tipo assim, você estar suficiente em seja lá qual seja o seu serviço, sabe? Tipo, seja lá se você tá arrumando a cadeira antes do culto onde ninguém tá vendo, ou seja o cara que tá ali tocando pra milhares de pessoas. E eu vou até além, a graça de Deus é algo tão absurdo, porque o cara que tá lá arrumando banheiro, tá arrumando cadeira, ele tem experiências e talvez a forma dele servir, seja com um sorriso no rosto, vai impactar certas pessoas. Eu falo isso muito por mim, que eu até estava conversando com o Gui esses tempos, que eu fiquei um tempo fora da igreja e tal, isso foi algo que por muito tempo eu fiquei me remoendo. Eu fiquei, mano, por que eu fiz isso? Mas Deus tem me colocado em situações em que eu precisei estar disponível de pessoas que passaram por coisas parecidas do que eu passei, então pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que não estão mais congregando, e eu sentar lá do lado dessa pessoa e eu falo, mano, e aí, eu falo, não falo, e muitas vezes as pessoas acabam desabafando comigo, eu me coloco ali disponível, elas me colocam situações que eu passei, e eu tô numa situação de chegar e falar, cara, eu passei por isso, e uma dica que eu te dou, não faz isso, cara, sabe, não é esse o caminho, e você sabe que não, né, e ter esse não discipulado, porque não é algo contínuo, mas de estar essa ali... motivação, né? Essa motivação e não vou dizer chamado, mas estar ali presente, como você falou. Né? Então Deus vai colocar as pessoas e cada um com o seu servir. E com propósito. Com o seu propósito, com aquilo que a pessoa sabe fazer. E todo mundo tá disponível. Essa é a graça do corpo. E eu falo muito sobre propósito porque, cara, quantas vezes eu já escutei de pessoas de tipo assim, mano, tava indo pegar tal coisa no banheiro, vi alguém chorando dentro do banheiro. Fui pegar tal coisa no canto da igreja, vi alguém lá no canto da igreja frustrado. Essa pessoa alcançou alguém que o cara que tá lá em cima não vai alcançar, porque o cara tá ocupado em outras coisas. Então é isso, é tipo assim, são propósitos mesmo colocados para cada pessoa. E aí eu vou passar a palavra pro Gui, mas antes disso,
O Gui, mano, é alguém que eu vejo que nessa parte de cuidado é dom, é essência mesmo. O Alan também, óbvio, mas eu vejo que o Gui, isso é dele, assim, sabe? Tipo, é uma essência mesmo, né? Então, desde quando eu conheci ele, até ele fazendo os serviços, né, de líder, enfim, até o que o Alan falou que não depende de um cargo, mas mesmo depois disso, eu vi que sempre esteve na essência dele o cuidado, né, o amor. E aí, eu acredito que ele tem muito pra compartilhar com a gente sobre isso. Mano, esse negócio que você falou de, tipo, propósitos de cada um, de cuidados diferentes, eu lembro de uma época quando a gente liderava a célula junto, a gente falava assim, mano, só veio os caras perturbados pra nossa célula, tipo... Mano, era assim, só os loucos, mano, só, né? Era Todo muito respeito. engraçado. Tipo assim, porque a célula, a gente tinha a nossa célula e o Davi tinha a dele. E o pessoal da célula do Davi era um pessoal mais tímido, era um pessoal, assim, um pouco mais centrado e tal, que era, tipo, focado na igreja e tal. Mas o pessoal que era da nossa célula, mano, era a união dos terríveis, era, tipo, um bagulho tenso. Mas, assim, eu vi nisso que o propósito do que a gente viveu, porque o Davi, ele é filho dos pastores e tal, então ele teve uma vivência diferente da nossa. Então, o testemunho dele serviria para um certo tipo de pessoas. Por exemplo, pessoas que vivem realidades parecidas com a dele, pessoas que passaram pelos mesmos problemas. E aí, mano, eu ficava, tipo, eu e o Dionísio ficava assim, mano, jogando pedra na cruz, não é possível. E aí a gente tava pra pensar, tipo assim, caraca, a gente já fez um monte dessas coisas que eles estão fazendo hoje. Então, a nossa vivência serviu como um testemunho. É isso. São pessoas que a gente, às vezes, a gente passa por algumas situações que a gente fala assim, mano, por que eu tô vivendo isso? E aí chega um dia no futuro que a gente vai falar, caraca, agora eu entendi, eu vivi isso porque eu precisaria ajudar tal pessoa, precisaria ajudar tal grupo de pessoas. Então, eu acho isso muito legal porque Deus une os propósitos de cuidado, une pessoas que são semelhantes a nós, que estão passando por coisas que a gente já passou. Então, isso é muito legal, porque um pastor vai cuidar de certo tipo de pessoas, mas a pessoa que tá, igual o Dionísio falou, limpando o banheiro, ela vai cuidar de um grupo de pessoas também, através daquilo que ela faz. Às vezes ela vai estar lá limpando o banheiro, e você falou, vai estar limpando o banheiro numa hora que ninguém vai estar lá e vai ter uma pessoa lá que precisa de uma palavra de conforto, precisa ouvir alguma coisa e ela vai ser essa pessoa. Então, se ela estivesse lá em cima do púlpito, ela não alcançaria essa pessoa. E ela tá lá e ela vai alcançar, porque ela estava fazendo o chamado dela. Eu creio não, é a verdade que os chamados, não existe um chamado que seja maior que o outro, não existe um chamado que seja mais importante do que o outro, porque todos eles são fundamentais da mesma forma que o outro, como o Alan disse sobre o corpo. Cada membro tem a sua função, independente de qual seja ela, por menor que seja, pode ser o menor osso do corpo que fica no ouvido, que não serve pra muita coisa, entre aspas, ou pode ser, sei lá, o cérebro. Então, é muito diferente e isso é muito legal, porque a gente vê pessoas diferentes, cuidados diferentes, propósitos diferentes, e essa diversidade é o que faz o corpo de Cristo ser algo muito interessante, assim, e é muito legal. É isso. E até compartilhando. É legal que você compartilhou a época que tinha ali, porque é isso, às vezes algumas pessoas chegavam pra gente, falavam algumas coisas, você falava alguma coisa pra ela e parecia que não entrava na cabeça dela. Só que aí hoje a gente escuta tanta coisa do que a gente falou na época e uma pessoa passou a entender, passou a mudar a forma de pensar. E eu acho que o que é mais valoroso no reino de Deus é a transformação, cara. Então, tipo assim, hoje, as pessoas que a gente cuidava antes, elas ainda continuam sendo meio doidas, assim. Mas hoje é um doido consciente, tá ligado? Hoje é um doido que, tipo assim, entendeu algumas coisas, mudou algumas coisas na forma de pensar, na forma de agir, e a graça de Deus tá nisso, né? E você tem muito valor. Então é isso, mano, é entender que às vezes parece não fazer muito sentido o que você tá fazendo ali, ou parece que é enxugando gelo, mas não é, né? Por conta própria a gente viveu isso. Não, muito legal. E eu também quero puxar também, mais pro Alan, mas o Gui também pode falar. A gente falou muito sobre ser corpo e servir dentro da igreja, mas o serviço no dia a dia, né? Como que vocês têm essas estratégias? O Alan, eu sei que tem uma pegada também para evangelismo, quero que você conte um pouquinho dos relatos, mas como que a gente é igreja fora do estabelecimento igreja, vamos dizer assim, né, fora da placa. Porque eu acho que é algo que é muito pouco debatido ultimamente, que a gente precisa realmente falar mais, não somente no chegar e falar, não, você precisa se converter, e quais estratégias você tem utilizado, e como vocês veem a igreja fazendo isso, né? O que precisa mudar, o que as pessoas não precisam de mais gente realmente de fazer tal forma. Como que vocês têm essas estratégias de alcançar o perdido, seja tanto o descrente, igual a gente falou, quanto aquela pessoa que nunca nem ouviu falar de Jesus e foi numa igreja. Como que é a sua estratégia? Eu trabalho com vendas, né, no Brás.
Então, é muita gente passando o tempo todo lá. E uma das minhas estratégias que o meu serviço, né, permite, que é eu escutar louvor. Então, isso, eu ligo lá minha caixinha. E isso, querendo ou não, tipo, acaba alcançando, a pessoa tá lá parando, fazendo as compras e tudo mais. E aquele louvor está germinando, tá tocando, está germinando alguma coisa dentro da pessoa. E eu sempre puxo, né? Sempre, tipo, tem um gancho que eu acabo falando de Deus, né? Então, a todo momento, não, porque Deus é bom demais, ele é perfeito demais. Que às vezes a pessoa chega, as vendas estão fracas, que não sei o que, tudo mais. Fala, mas Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, ele sabe de tudo, é ele que governa tudo. Então, tipo, coloca a sua confiança, começa a orar, começa a profetizar. Aí, como que é isso? Profetizar? Né? Então, tipo, querendo eu já começo a ensinar, né? Termos, e dá um spoiler dicionário. E já vou indo. Então, eu acho que, pra mim, no meu serviço, tem essa facilidade, né? De passar muita gente o tempo todo. E eu tento, tipo, achar de alguma forma falar sobre Cristo, né? É através do louvor, é através da palavra, é através de um abraço. Posso dar um abraço em você, que não sei o que e tal. Eu sou muito... eu sou tímido pra algumas coisas, mas pra outras coisas... Eu quero encontrar no que ele é tímido. Então, aqui eu tô o muito podcast. tímido. Primeira vez que ele o Alan tá ai, tímido. tô com vergonha. Acho que eu nunca ouvi o Alan falar Alan envergonha na mesma frase. Mano. E olha que eu faço jornalismo, não era pra eu ser tímido. Você não é tímido, cara. Você não é tímido. Não. Eu sou, aqui eu tô muito, muito, muito tímido. Não parece. Mas, e lá no serviço não. E nas lojas mesmo, tipo, eu saio cumprimentando. Eu e meu irmão. Só que meu irmão não é da igreja. Mas eu falo assim que ele parece político e eu também, tipo, a gente vai cumprimentando. Acho que a gente demora uns 15 minutos pra subir até a loja, cumprimentando e tudo mais. Boas vendas, que Deus te abençoe as suas vendas. E vai profetizando desde o térreo até o segundo, terceiro. Por isso que o Braz tá lucrando. E é mais isso. Eu acho que cada um tem que tentar enxergar a forma que você pode introduzir Cristo dentro do seu serviço. Caraca, ou dentro da sua faculdade, ou dentro da sua escola. O que eu posso fazer? Né? Porque às vezes tem lugar, tem serviço que não dá pra você escutar um louvor. Sim. Tem serviço que você não pode falar, tipo, de Deus assim, abertamente. Então, tipo, e buscar isso. Espírito Santo, ministre no meu coração, me conduza, como que eu posso fazer para falar do teu reino, para ministrar quem tu és de alguma forma. É isso, talvez, tipo, só um abraço. Você não falou, tipo, de Deus, não falou sobre a palavra, não. Mas um abraço e a pessoa, tipo, Deus através da sua vida. Nossa, eu precisava desse abraço e tudo mais. E aquilo tocado. vai... Tremendo. Isso é uma coisa que eu tenho sido trabalhado muito nisso, né? Porque uma das coisas que mais me incomodava desde pequeno era o pessoal cristão vivendo numa bolha cristã. Na verdade, eu sou gospel, com os meus amigos gospel, fazendo coisas gospel, eu vou só num lugar gospel. Isso é algo que sempre me incomodou. Porque se você só tá com seus amigos gospel, quem que você vai alcançar? Sabe? Você precisa realmente ter uma vida que você conheça outras pessoas, que você esteja em contato com as pessoas para você alcançar essas pessoas. Né? Então é algo que eu tenho orado muito e buscado alternativas nas coisas que eu faço, seja no meu trabalho, seja nos meus hobbies, seja onde quer que eu seja, que eu transborde através da minha vida, né, Cristo? Que se a pessoa tiver mal por algum momento, ou qualquer brecha que eu tenho, eu posso falar, olha, eu tenho Jesus e ele me faz isso, isso e isso, e ele é muito bom pra mim, sabe? E começar a pregar isso, eu acho que o segredo de alcançar alguém tá na forma que você vive, né? A forma que ele enxerga Jesus em você, né? E Gui, se você quiser falar também sobre isso, fica à vontade. Não, só dando uma complementada no que o Alan falou. Porque essa é a estratégia que ele tem no meio onde ele tá inserido, igual ele falou. E mano, às vezes a gente fica... eu não sei como fazer e tal. Mas quando você se dispõe, que você começa a querer fazer isso, as estratégias elas vão aparecendo. Você vai notando espaços onde você pode inserir isso, ocasiões que você pode fazer. Ou sei lá, por exemplo, a gente fazia isso do monotrilho, que era, mano, um lugar que ninguém... As pessoas voltam à noite, tipo, no maior silêncio do mundo, todo mundo cansado e tal. Mas foi um lugar onde a gente achou um solo muito fértil, onde a gente viu que as pessoas precisavam mesmo ouvir. Porque por mais que uma pessoa só, à noite, a gente ficava em vários vagões e tal, mas por mais que uma pessoa só fosse tocada, a gente já tinha feito a nossa parte.
Então, são lugares que a gente acha que não dá pra fazer, mas que às vezes uma atitude, por menor que seja, ela faz muita diferença. Então, eu acho que esse cuidado pra fora, ele tem estratégia diferente, não dá pra gente colocar a mesma estratégia que o Alan usa no Brás, num trabalho que, sei lá, você vai fazer no hospital ou alguma coisa assim, mas essas estratégias, elas aparecem, Deus vai mostrando, o Espírito Santo vai nos guiando, e é um negócio muito louco. Quando você dá o primeiro passo, mano, tipo, às vezes você tá com vergonha de, tipo, falar no monotrilho mesmo, uma coisa que a gente ficava, tipo, no começo muito travado. Mano, a primeira vez que eu fui com o Geneves. E aí, tipo, mano, eu falei assim, vou falar. Aí, mano, deu aquela travada. Aí ele, pessoal, meu amigo Guilherme quer falar um negócio. Mano, aí, tipo assim, fala ou não fala? Calma. E, mano, Agora tem que falar. Então, A tal da fornalha. Exato. E aí, tipo, ele, mano, ele tem uma coisa muito importante pra falar. Aí você fica, tipo, mano, vou ter que falar agora. A hora que você abre a boca, tipo, mano, por mais que você não sabe o que você vai falar, as palavras, elas vêm surgindo, assim, porque o Espírito Santo, ele tem estratégias diferentes. Então, é muito legal e é um negócio que, mano, você sai com o coração cheio de alegria, cheio de amor, de poder... Dever cumprido, né? Então, de olhar as pessoas te olharem com olhos de tipo, caraca, eu precisava disso, eu precisava ouvir isso hoje. Então, é muito legal e que a gente possa continuar fazendo isso, que a gente não deixe o amor morrer porque a gente está num lugar que a gente não consiga fazer isso, que a gente não enxerga brechas pra gente fazer isso, mas que se a gente orar e pedir a direção, Deus nos mostra jeitos diferentes que a gente pode começar a levar o evangelho. E isso é muito louco. Da hora demais, mano. Da hora demais. Eu... Sobre esse ponto do evangelismo, né? É sempre um negócio pra mim que tipo assim, você me bota pra conversar sobre a vida com alguém, mano, eu vou de boa. Mas o evangelismo é um negócio que eu me sinto um pouco mais travado. E eu ainda quero ter essa experiência, porque deve ser um negócio, no mínimo, novo. No mínimo deve ser novo. Porque é esse, você tá enfrentando uma diversidade muito grande. A pessoa tá saindo do serviço dela, que às vezes é um serviço que ela não gosta, é um serviço que é cansativo, num horário que às vezes ela já não quer ouvir muita coisa, às vezes já tá triste, já tá vazia por alguma coisa, e você tá lá, pronto pra enfrentar tudo isso que você já, tipo assim, às vezes tá 3 pontos atrás dela já. Mas você preenche algo que o serviço dela não vai preencher. Quando ela chegar em casa, ela não vai ser preenchida com alguma coisa. Você carrega algo que, mesmo com as adversidades, você tem algo ali que vai ser preenchido dentro dela, né? Então deve ser uma sensação de dever cumprido muito grande. E é muito louco porque, mesmo pra quem ia com a gente, não, tipo, falava pra todo mundo dentro do vagão, às vezes a gente tava na estação, aí, tipo, tinha uma pessoa sozinha. Aí, não, mano, eu vou lá orar por ela, tá ligado? Porque eu sei que tem pessoas que têm o chamado, essa vocação de falar com as pessoas no particular, no 1 a 1. E isso acho que vem muito de você também, tipo, falar no 1 a 1. E, mano, a gente via isso, porque as diversas formas que Deus agia. O Alan falando pra todo mundo, ou, sei lá, eu e Arthur orando por uma pessoa em particular. Então, você vê diferentes formas de Deus agir. E isso é muito legal também, porque às vezes a pessoa é meio travada e aí ela, eu não consigo falar com todo mundo. E aí, mano, Deus vai, o Espírito Santo coloca no seu coração, vai falar com aquela pessoa ali. Aí você vai e, tipo, mano, é muito louco. Jeitos, né? É mesmo que a gente falou do corpo, né? Cada um tem sua função. Eu lembro de um evangelismo que nós fizemos na Mateu Bem, que nós compramos alguns produtos de maquiagem. E a gente começou a sair, tipo, nas lojas e tudo mais. E pra você ver, né? A estratégia daquilo que até que você perguntou. Vocês dois? Não, foi o Foi o pessoal grupo do evangelismo lá do MAG. Foi Ah, acho que no Dia das Mulheres do ano passado. Foi no Dia das Mulheres, na semana ali. E a gente saiu na Mateu Bem pra entregar corretivo, essas coisas, um monte de coisa. E a gente começou a entregar nas lojas e tudo mais, e falou assim, isso daqui pra você ficar mais bonita, tudo mais e tal. Mas você já tem uma beleza, que é a beleza de Cristo. E do nada a gente começou a introduzir Cristo através de produtos. Né? Tipo, entregando coisas, e ali o Espírito Santo foi ministrando palavras. E começamos a orar dentro das lojas, e o pessoal chorando. Foi, tipo, um momento muito diferente, incrível. E justamente isso, estratégias, né? Tipo, o Espírito Santo, ele vai colocando estratégias, e quando a gente vai ver, a gente tá Algo novo, fazendo. né? Caraca, eu não tava nessa vez, mas é diferente. Estratégias diferentes, né? Diferente. E eu queria puxar um assunto que ele é um pouco denso, né? Mas eu acho que cabe muito a gente falar sobre isso. Eu trabalho numa empresa que a gente precisa enxergar um futuro. Eu trabalho com economia, né? Trabalho no mercado financeiro, e a gente é muito de projeções, né? E a gente teve um dado, a gente teve um rework assim na empresa, que a gente precisou mudar algumas coisas, e a gente precisou... Só um parênteses. Pode falar.
é extremamente chato o Vitor querendo fazer planilha pra tudo. O cara, tipo assim, faz planilha pra qualquer coisa. Viagem, chácara, Mano, planilha. é tipo assim, a gente foi fazer a viagem pra chácara, o cara documentou tudo numa planilha. Se eu abrir aquela planilha Deu duas certo, vezes, deu foi certo. muito. Ele documentou cada gasto, cada entrada, cada saída. Então, prazer, o Vitor é economista, né? Mas, enfim, só pra É o demonstrar meu minha chateação. Só. Tá tudo bem. Mas eu te amo mesmo assim. É. Exatamente. Mas, enfim. E a gente tem muita essa de projeção e trouxe um dado muito interessante, assim, que me chamou muita atenção e me alertou muito nisso. É que as pessoas, hoje em dia, elas estão procurando muito paz. Elas querem muito se sentir em paz, querem muito se sentir bem, saúde mental é o tópico do ano. E muitas pessoas estão... A gente vê as igrejas crescendo, a gente vê muitas igrejas grandes crescendo, muitas pessoas indo na igreja, só que a gente não vê um evangelho verdadeiro, assim. Vamos dizer na sua maioria, obviamente que tem as suas exceções. Né? Tem pessoas que estão ali por... realmente que tem o seu tempo com Deus, tem sua constância, seu relacionamento, mas muitas pessoas estão ali, querem, eu vou lá escutar a música, vou escutar um worship, nada contra o worship, eu amo worship, né, a gente ama worship, mas eu escuto uma música, eu choro, eu sinto e eu vivo minha vida em paz, eu continuo vivendo minha vida, continuo fazendo minhas coisas, e isso é uma tendência, né, isso é uma tendência de aumentar, tem a tendência, eu não vou lembrar os dados específicos, mas daqui, sei lá, 10 anos, mais da metade da população seja considerada evangélica, e só vem crescendo, virou um lifestyle, mas não um lifestyle de realmente estilo de vida, sim um lifestyle de... religioso, né? É como eu visto uma roupa, eu coloco ali, eu realmente não sou aquela roupa, só tá sobre mim, e como é que você enxerga isso e como que a gente pode fazer isso pra mudar? Eu tava, antes deles responderem, eu tava vendo o Iago Martins falar essa semana sobre isso, né, sobre o sincretismo religioso, né, então as pessoas têm tratado a igreja ou a Cristo como se fosse uma religiosidade mesmo, né, então, poxa, tô passando por um momento difícil, então eu vou na igreja lá, o pastor vai orar por mim, melhorou? Já era, só volto na próxima dificuldade. Tô precisando, minha família, meu parente tá doente, vou lá pedir para um líder, orar pelo meu marido, pelo meu parente, vai melhorar e pronto. Isso ajuda, Sim. isso motiva muito. Pode ser um motivo, mas não um fim, né? Exatamente, mas assim, é muito além disso, né? Então, a gente quer saber muito sobre vocês, assim, essa parte mais profunda da vivência e aí levando até pra parte da saúde mental que o Vitor abordou um pouco. Eu acho que eu ministrei há um tempo atrás sobre isso, sobre esse ponto. Uma coisa que eu falei foi sobre as pessoas que têm vivido por contrato. Né? Então Caraca. assina ali um contrato de 3 meses, que aí entra nessa parte, tipo assim, hoje eu tô meio triste, aconteceu alguma coisa, então eu vou pra igreja, então eu vou assinar um contrato de 2 semanas, de 3 semanas, e puxando o ponto lá do início, de relacionamento, né? Eu tenho vivido tipo, por contrato ou eu tenho tido um relacionamento, né? Tenho feito uma aliança com Cristo, porque a aliança não se rompe, a aliança é eterna, né? Agora contrato não. A partir do momento que eu tô passando por uma situação, não tô bem em determinada situação da minha vida, tudo mais, então eu vou pra igreja, tipo, vou no domingo, tudo mais, e eu assino um contrato, só que eu não quero viver uma renúncia, sabe? Eu não quero ter algo contínuo, não. É só isso, é só até onde eu preciso. A partir do momento que, Deus faz isso na minha vida, Ele muda, tudo mais, eu já não quero mais, acabou, eu rasgo o contrato e acabou. Então, acho que tem acontecido muito isso, né? Que tem entrado, talvez, essa... de buscar uma paz, mas não uma paz eterna, uma paz passageira, né? Tipo, algo momentâneo, algo que não é eterno. E você querendo ou não, você objetifica muito, né? Tipo assim, o pastor vai lá porque ele pode resolver o meu problema. Cara, entra no secreto, entra no seu quarto, se ajoelha diante de Deus, né? Sim, e muitas pessoas acabam se decepcionando por conta disso. Sim. Que às vezes Deus não faz, né, conforme o que a pessoa quer. E ela se frustra. Tipo, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, não quero mais nada. Só que, às vezes até no silêncio... Às vezes não. Deus às vezes fala no silêncio. Sim. Deus ele fala no silêncio, às vezes não é da nossa maneira, não é da forma que a gente quer. É da maneira que Deus ele quer. E às vezes não está acontecendo porque ele quer tratar você de uma outra forma. Então,
que venham pessoas por contrato, porque eu acredito que até pessoas, quando assinam um contrato ali de 3 meses, de 4 meses, Temporariamente. eu acho que vai haver uma palavra que vai Pode acontecer trazer uma de verdade, né? transformação. Sabe? Uma palavra que vai germinar dentro dela arrependimento para ela viver algo profundo com Deus. Né? Não só viver no raso, mas se aprofundar. Então que venham mais pessoas querendo só congregar de domingo, só viver momentos. Porque eu acredito que o Espírito Santo ele pode trabalhar. Sabe, o Espírito Santo ele pode tratar essa pessoa, pode germinar dentro dela esse arrependimento para aí sim acontecer uma transformação. Claro que depende da pessoa também querer, né? Porque Sim. Deus vai lá, tipo, bater o Espírito Santo, abre a porta. Mas só dá pra ver uma mudança se a pessoa abrir a porta. E o nosso papel é esse, né? De estar ali atento, de estar ali. E aí, mano, é fundamental isso que o Alan falou, porque as pessoas vão até a igreja pensando pensando somente naquilo que Deus pode dar. Quando na verdade o evangelho é sobre aquilo que Deus é e não sobre o que ele vai fazer ou não fazer. Então, porque, mano, o que Deus podia fazer de principal, ele fez, entregou Jesus, ele entregou Jesus por nós. E isso, mano, vale mais do que qualquer outra coisa, mais do que a gente ser curado de uma doença, mais do que a gente receber uma casa, mais do que a gente ser contratado num emprego bom, mais do que a gente ter um amor, um namorado, alguém assim, vale mais do que qualquer coisa. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam, essa questão de ter essa paz passageira, é entender que Deus é a paz eterna, é a paz que, mano, supera tudo, Deus é o amor que supera tudo. Então, que elas entendam que nele a gente vai encontrar tudo que a gente procura. Se a gente procura se satisfazer com riqueza, satisfazer com prazeres na carne, satisfazer, sei lá, com comida, que seja, mano, com o que for, mano. A gente precisa entender que em Deus a gente é satisfeito em tudo. A gente não precisa de nada dessas outras coisas. Porque a Bíblia fala, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. E não é que as coisas vão vir, tipo, eu vou atrás da igreja e vou ficar rico, vou ficar milionário, vou ter tudo o que eu quiser. Não é, mas é porque você se torna satisfeito, você se torna alguém completo, você não precisa das outras coisas. As outras coisas se tornam banais, se tornam insignificantes. E aí entra aquela música do F-Hop, que eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Porque as coisas perdem o valor, elas passam a ser minúsculas perto do que é Deus. Então, eu acho que o que falta na nossa geração, o que falta para nós, como igreja, é entender que a gente foi feito para conhecer a Cristo e não para ter aquilo que Ele pode dar ou não dar. E eu acho que esse é o problema da nossa geração. E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa olhar para quem Deus é e não para aquilo que Deus faz. Não, perfeito. Amém. E me veio muito na cabeça agora aquela parábola da moça que Jesus estava lá no poço e ela veio me pedir uma água. Né? E Jesus falou, se eu te der a água que eu forneço, você nunca mais terá sede. E hoje em dia muitas pessoas, igual você falou, elas vêm buscando a Cristo, a Deus, um meio quando na verdade ele é o fim. Né? Então eu não preciso de Deus para ter uma paz, ele é a paz. Eu não preciso buscar Deus para ter, ele é a minha maior riqueza. Né? Então a gente precisa muito, obviamente, ajudar essas pessoas a entender isso. Né? Porque eu acho que hoje em dia é muito vendido isso. Não, você vem pra igreja e você vai conseguir tal coisa. É muito do ter e não sobre o ser. Né? Não é sobre eu ser cristão, não é sobre eu ser e ter um relacionamento com Cristo. Né? É muito sobre bens materiais. Quando na verdade não é sobre isso. Né? Eu acho isso muito tremendo. É isso, mano. E eu lembrei do MC Daniel no podcast. Deus é Deus, você tá louco? Mas é porque eu ia falar isso, tipo assim. Cara, acho que a maior prova de Deus, de fato ser Deus, é porque ele não precisa cumprir a sua vontade. Não. O Alan falou isso. Às vezes, você tá esperando que Deus faça de um jeito, faça de alguma forma, faça através de alguém, e ele não vai fazer. Porque ele não deve nada pra você. Não, e outra, ele é onipotente, onipresente, ele sabe o que é melhor, o que vai fazer a vontade. Eu ia falar isso. Se Deus fosse limitado ou cabesse dentro da nossa cabeça, ele não seria Deus. Ele não seria Deus. Porque se nós somos seres naturais e ele é um Deus sobrenatural, é inevitável que ele vá fazer coisas que a gente não imagina, vá fazer coisas de forma que a gente não espera, porque ele é sobrenatural. Sim. Deus é Deus, Exato. tá ligado? E tem um livro que eu ainda não li, já vi uma pregação sobre ele. O Deus que Destrói Sonhos. Mano, esse livro é muito bom. Muito bom. Eu Como Se Tornar um Cristão Inútil. Muito bom também. Muito bom. E eles falam muito sobre isso. E ainda mais o cristão que destrói sonho, que ele fala que a pessoa que mais vai destruir os seus sonhos é Deus, porque ele vai tirar tudo que é lixo
e vai colocar uma coisa boa no lugar. E eu falo isso sobre o meu próprio testemunho. Eu passei por inúmeras experiências profissionais, fiz muita coisa, e eu falava, mano, isso tudo não serve de nada, isso tudo é lixo. Quando, na verdade, eu estou sendo colocado em posições, graças a Deus por isso, obviamente, que eu pego tudo aquilo que eu passei e eu falo, olha, isso eu tô usando pra tal coisa, isso eu tô usando pra tal coisa. Então, às vezes, no momento, a gente fala, caramba, não serve de nada o que eu tô fazendo na minha vida. Mas um dos motivos de eu voltar pra igreja foi, mesmo que não sirva de nada, mesmo que eu não entenda, eu preciso confiar. Eu preciso ter essa fé. E eu preciso acreditar que, embora nada disso faz sentido na minha cabeça, eu tô quase surtando, mas eu sei que no final é por ele e eu tô fazendo isso pra ele. Exatamente. Mano, e esse livro que você citou agora, eu lembrei. Mano, na hora que você falou, eu já lembrei, porque tem a ver com o assunto. Ele fala sobre aquela frase que todo mundo conhece, que é tipo assim, você tem um vazio dentro de você, do que o tamanho que seu Deus pode preencher. Eu postei essa frase no E aí, mano, Stories. ele. Então, ele fala uma frase no livro contra essa frase. Tipo assim, ele fala que, mano, Deus, ele não é algo que vá te preencher, que ele precisa caber num espaço vazio. Na verdade, ele precisa de tudo que você tem. Tipo assim, todo o espaço que você tem que pertencer a ele. Tipo assim, ele tem que ocupar todo esse espaço. E aí sim você se torna satisfeito, porque você colocar Deus dentro de um espaço que você sinta um vazio dentro de você é muito limitante. Igual você falou, se a gente entendesse Deus, ele não seria Deus. Não seria Deus. E é justamente isso, esse pequeno espaço, a gente tem que abrir mão de tudo que a gente tem que abrir todo o espaço possível para que Deus tome conta. E aí aprendi desde pequeno a orar, tipo, Deus, toma todas as áreas do meu coração, que o Senhor ainda não esteja, porque é justamente isso, de, tipo, Deus precisa estar preenchendo tudo que a gente é, e não somente um espaço que a gente não tenha algo que a gente ainda sonha, ou algo assim, precisa ser o preenchimento de tudo, porque é a única coisa que importa de verdade. É ele por ele que eu estou gastando a minha vida. Exatamente. Eita, Paulo Drops. Fala Drops. E é isso. Agora encaminhando pro final, galera, acho que a gente falou muita coisa, teve um papo muito bom e muito edificante. Posso falar mais? Dava pra estender, mano. Dava pra estender. gente- Eu acho que a gente precisa de uma parte 2. A gente vai fazer uma parte 2, Obviamente. Não, vem todo mundo com a mesma roupa, finge que é o Boa, mesmo isso é uma banda. Isso. Agora o Alan vem de É que tem branco, outros- temos uma paleta. É verdade. Tem outros fatores que, até pela questão do tempo mesmo, que a gente precisa já ir encaminhando, finalizando, o horário também, mas quanta coisa Nossa. coisa que foi acrescentada entre a gente. E é isso. Muitas das coisas que a gente já falou aqui, a gente já sabe, já é uma verdade pra Sim. gente. Mas quando a gente coloca em pauta, isso parece que reacende algo no nosso coração. Sim. É, o óbvio só é óbvio depois que a gente Depois que- desenha várias exato, vezes. exatamente. E foi algo muito bom e muito edificante, porque... Vamos marcar já a segunda. Já vamos deixar aqui gravado, vamos ter a segunda parte. Parte 2. Porque foi muito sobre aquilo, que é o que a gente vive e é o que a gente conversa na mesa, né? Esse papo não é só porque tá gravado, não é só porque a gente vai postar isso e a gente quer, obviamente, que alcance outras pessoas, mas isso é um papo que a gente Já teria. a gente tem. Tem, Nem teria. já gente, tem. eu trombo o Gui, trombo o Alan, a gente conversa sobre isso. Inclusive, até compartilhando. A gente tava arrumando as câmeras aqui, o Vitor começou a conversar com o Piovani, começou a falar um monte de coisa. Falei, segura! Calma aí, mano. Aqui não começou a gravar ainda. Porque são coisas que a gente vive, coisas que a gente anseia, né? E eu quero muito que a gente tenha esse tempo agora, para cada um de vocês falarem aquilo que está queimando no coração de vocês, que vocês precisam Que Deus tem falado. transbordar isso para as outras pessoas, que vocês querem deixar como recado. É isso. Pode começar do Alan. Você quer que eu comece? Pode começar. E aí você pode, Se quiser, tem e aí você problema. pode falar diretamente pra câmera, mano. É uma mensagem sua do que tá queimando pra você pro Vai, então pessoal você mesmo. Momento! Não, Palmeiras! começa então, vai. Não, o que Deus tem falado muito comigo eu tô vivendo essa fase do noivado e às vezes a gente, mano, não sabe o que fazer, tá tipo entalado de coisas tipo, meu Deus, preciso gastar com 300 coisas, eu preciso ir atrás de 500 outras coisas que ainda faltam e Deus tem me direcionado muito a crer. Foi o que eu falei, eu comecei falando disso e vou terminar falando disso porque tem sido o que eu tenho vivido sobre a fé, sobre realmente acreditar. Porque muitas vezes eu e a Victoria, a gente não tem visto as coisas acontecendo, a gente não tem visto aonde pode chegar, mas Deus tem nos tranquilizado, Deus tem nos feito descansar, e a gente tem tido esse propósito de oração, e a gente começa a orar e a gente só consegue agradecer, e é um negócio muito louco, porque por mais que a gente não enxergue as coisas acontecendo, a hora que a gente para e fala, meu, olha isso aqui, tipo, simplesmente aconteceu, e a gente acaba não percebendo, porque o crer é muito mais valioso, ele é muito mais importante do que o ver, do que o enxergar. Então, que a gente possa acreditar, que a gente possa ter fé, que a gente possa ser perseverante na fé, porque eu acho que a fé, acho não, né? Com certeza, a fé é o princípio de tudo, é a fonte de tudo, e sem fé a gente, como diz a Bíblia, a gente realmente não agrada a Deus.
a fé é a base da nossa vida. Acho que o que tem queimado muito no meu coração é estar disponível pro reino. Até se arruma. Até Até se arruma. Postura. É pra não tomar hate da postura. Eu vou tomar, porque eu fiquei o podcast inteiro dobrado. E ter essa sensibilidade, sabe? Acho que nós temos enxergado tanto com os nossos olhos carnais que temos deixado os olhos espirituais fechados. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar quando o outro precisa, né? Enxergar ao nosso redor, na faculdade, no serviço, na igreja, amar o nosso próximo, né? Nós estamos aqui como amigos conversando, é literalmente um bate-papo, né? Sim. E que você possa ter aí, não sei aonde esse vídeo vai alcançar, mas que você possa se reunir com seus amigos. Às vezes nós falamos de tantas coisas, ao invés de sentarmos e falarmos de experiências, compartilhar experiência que nós temos com Cristo e que talvez vai fazer enorme diferença para o outro, né? Se você compartilhar. Então que você possa ter esse tempo com os seus amigos, se junte, já compra aí uma pizza, vai ter pizza? Vai ter pizza. Vai ter pizza? Esse o Genives pediu, né? Porque até agora pouco pediu. Pega aí, ou faz um café, faz alguma coisa, ou não compra nada, mas só se reúne para compartilhar. Porque talvez nós temos nos distanciados, sabe, de pessoas que nós gostamos, de amizades, de pessoas que nós amamos, com tantas outras coisas, né? Tem preenchido o nosso tempo. E isso é muito rico, eu compartilhar as minhas experiências, o Gui compartilhar, e eu tô saindo daqui com coisas que eu não sabia, ou que eu esqueci em algum tempo da minha vida, que foi muito rico. Então, que vocês possam ter esse tempo aí com o pessoal, se junta, faz aquele almoço, faz alguma coisa, se pensa em comida. Mas pra trocar experiência e coisas que tem queimado dentro do coração de vocês, é isso. E fiquem à vontade pra compartilhar conosco também. Isso, né? comenta aí, né? É isso. Mande. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que isso foi um tempo muito rico, como eu disse, né? Obrigado. Muito obrigado vocês por estarem disponíveis e toparem fazer parte disso com a gente. Como a gente disse no começo, vocês são mais que amigos, mais que pessoas que a gente vê toda semana, mas vocês são irmãos, né, do nosso coração. E agora falando pro nosso público, né, pro nosso pessoal que está nos escutando, a gente teve muito feedback, né, na nossa primeira temporada, que o pessoal tava escutando. Eu escutei indo pro trabalho, igual eu falei, escutei enquanto eu trabalhava, e realmente isso é um papo muito legal, que a gente quer muito levar. E agora eu quero iniciar um momento, né, falando com o Gui, a gente estava conversando, é um momento que a gente realmente quer fazer uma oração sobre tudo que a gente fez aqui, né? A gente quer que você aí da sua casa, quem conseguir, né, feche seus olhos e tenha um momento de reflexão, Você tá né, sobre participando. tudo. Você tá Você participando faz disso parte do nosso episódio, né? Vou conduzir essa primeira oração, mas eu queria que todos nossos ouvintes e todo mundo a Se gente puder também. refletisse sobre tudo que a gente falou e se alinhasse com o nosso Pai. É isso. Amém? Amém. Vamos lá. Pai, primeiramente viemos te agradecer, Pai. Viemos louvá-lo e adorá-lo, Pai, neste episódio, Pai, porque não é somente um episódio, não é somente algo que vai pro ar, mas é uma conversa entre amigos falando sobre a única coisa que nos importa. É a única coisa que devemos amar e dedicar nosso tempo, que é você. É Cristo e é o Senhor que devemos dedicar a nossa vida, Pai. Que essa palavra não seja somente mais uma palavra que a gente escuta e entra num ouvido e sai pelo outro, Pai, mas que essa palavra ela possa ser como uma semente, Pai, no nosso coração e germinar e cresça cada vez mais, Pai. Que nós, como falamos, Senhor, que voltemos ao nosso primeiro amor e que nós temos um coração queimando por Ti, Pai, queimando por servir e, acima de tudo, alcançar pessoas e levar o Teu reino para todas as outras pessoas, Pai. Nós clamamos a Ti que possamos manter este primeiro amor em todos os outros dias da nossa vida, Pai. Que tudo aqui que foi escutado, que foi debatido, que a gente possa, Senhor, levar isso para a nossa vida. Não somente como um momento, mas sim como uma experiência diária, Pai. Como realmente uma vida cristã que a gente viva e transborde isso para as outras pessoas, Pai. Nos livre de hipocrisia, Pai. Nos livre de realmente falar algo que a gente não vive. Mas que as pessoas percebam, Pai, que transborde em nós um amor e a Tua presença, Pai. É o que eu clamo e desde já eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Pessoal, ficamos por aqui. Gente, novamente obrigado. Galera, fala aí no comentário o que vocês acharam, o que faltou. Com certeza a gente vai levar isso para a parte 2 que a gente vai fazer. E
A gente agradece desde já vocês aí que permaneceram durante esse tempo que a gente ficou Sim. um pouco mais parado. Saibam que o Fomos muito projeto... cobrados. É isso. E o projeto está de pé, eu creio que ainda é a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Então, obrigado. A gente espera que vocês tenham sido identificados com os meninos. E deem um like, se inscrevam no canal, acompanhem a gente no Instagram, em todas as redes sociais. A gente espera você até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu. Nóis. Abraços. Falou, é nóis. É nóis.